Bem-vindos à Minha Empresa Faz História. Hoje eu quero contar a história de uma empreendedora que ela vai para casa de todo mundo, não só aqui de Sorriso, mas no estado inteiro. E eu acho que daqui a pouco ela vai estar na mesa de muitas famílias brasileiras e não somente aqui de Sorriso, do estado do Mato Grosso. Hoje eu vou contar a história da Jerusa Pazini Rader. Isso? Acertei? Isso mesmo. Nossa, eu fiquei emocionada de ouvir. É tão legal essa introdução e ouvir as pessoas falando da nossa história. Então, prazer estar aqui com você. Olha, ela trouxe já o pão aqui e isso é legal da gente falar, né? Porque você já imaginou você ter uma história legal assim e saber que você está, né, em família, saber que a sua empresa está presente em várias casas. E aí eu falo que para fazer isso daqui tem que ter muito amor e carinho, porque isso aqui é o alimento que vai para casa de muitas pessoas. E quantas pessoas estão limitadas, muitas não podem por causa do trigo, outras não podem por causa do glúten, e de repente vocês também criam algo que uma pessoa que tem essa limitação pode comer. Isso que é legal, né, Jerusa? Bem-vinda, viu? Obrigada. Quando a gente pensa na quantidade de produto que a gente faz, na complexidade que é fazer um pão, é muita matemática para chegar nesse produto que a gente tem e que a gente consegue entregar. Então hoje a gente está chegando perto aí de 15 mil pães dia. Realmente, a gente entra na casa de 1.000 pessoas, porque o pão não é um produto que você pega no supermercado, você abre e sai comendo. Você leva para a mesa. Então, é emocionante de pensar que a gente entra na casa das pessoas, que a gente está junto ali nas principais refeições. E a gente entende essa responsabilidade. E os nossos treinamentos, quando a gente conversa com nossos colaboradores, a gente entende a disciplina que a gente precisa ter para elaborar esse produto. Olha, a gente está falando, é lógico, da Nutrinature. A gente fala Jerusa, né? Porque a Jerusa é muito conhecida aqui na cidade de Sorriso. E principalmente porque eles estão com a logo nova, né, Jerusa? Olha aqui, ó. Quero que vocês vejam. Mas para chegar na logo nova, teve uma logo velha. E também teve o início de toda essa história. Jerusa, quantos anos você está em Sorriso já? Tem todo um caminho, né? Claro. Tem todo um caminho aí. Eu estou em Sorriso praticamente há 15 anos. Uhum. Então, eu sou formada em Tecnologia em Alimentos, fiz uma pós-graduação em Engenharia de Alimentos, e quando eu paro para pensar um pouco na minha história e para contar a história, o que eu me orgulho? De ter aproveitado as oportunidades. Eu sempre gostei muito de estudar, de estar preparada também para quando as oportunidades aparecessem, né? Então, lá em 2009, eu já estava casada, morando aqui em Sorriso, com o Gustavo, de 9 meses, e surgiu a oportunidade de comprar uma empresa e investir, né, nesse lado empreendedor. Então, aí nasce a Nutrinature. Nutrinature hoje está completando aí seus 14 anos de história aqui em Sorriso. No começo, a gente utilizava um saco, 50 quilos de farinha por semana. 50 quilos de farinha por semana. E eu vendia na avenida principal aqui de Sorriso e na feira de Sorriso. Tá, mas você ia a pé? Isso, eu já fui buscando logo, né, uma colaboradora que ficava na feira, 3 vezes por semana. Então já fui produzindo, entregando. Depois já fui com a Márcia, que ficou muito tempo aí nos ajudando, vinha fazendo esse trabalho aí da avenida principal com um carrinho vendendo porta a porta na avenida principal aqui da Brescancinha, aqui de Sorriso. Até que a gente conseguiu, né, desenvolvendo o código de barra, informação nutricional. Nosso primeiro produto foi o pão 7 grãos. E a gente tinha, como a empresa que eu comprei, ela vinha com uma bagagem, com alguns produtos. Então a gente continuou com esses produtos até que a gente conseguiu lançar o pão 7 grãos no mercado. Cadastramos aqui nos mercados da cidade. Logo conseguimos ir para Lucas e Sinop.
No começo, então, aqui em Sorriso, eu mesmo que entregava. Eu ia no mercado com o meu carro, levava os pães, pesava na balança do mercado, aí eu voltava para a Nutrinature, fazia as notas fiscais e encaminhava por e-mail, nota e boleto. Então pesava, vinha, né, com recibo, aí eu vendia o pão por quilo, Simone. Olha só. E a gente foi vendendo aqui em Sorriso, foi vendendo em Sinop, em Lucas, né, em algumas redes. E aí todo mundo falava assim, mas esse teu produto é muito bom, você tem que abranger mais gente. E isso me abastecia muito. Isso me dava uma coragem muito grande de querer estar em outros mercados e com isso chegando na mesa de mais clientes, né? E aí eu comecei, eu pegava alguns pães, ia no correio, fazia uma carta bonitinha e mandava por correio para alguns mercados, em Cuiabá e Rede Modelo, foi uma rede que eu mandei, e mandava uma carta. E acontecia muito de quando eles receberem, eles ligarem, olha, você mandou um pão aqui? Isso aconteceu no Modelo, você mandou um pão? Eu falei, sim, sou eu. Você pode vir aqui fazer uma visita? Então vinha esse convite, né? Aí eu cheguei lá para falar da minha empresa, 50 metros quadrados, nós éramos 3 funcionárias, eu tinha eu e mais duas, né, 2 funcionárias, e aí ele falou, nossa, o produto é muito bom, mas como que você vende isso? Aí eu contei para ele, eu vendo por quilo, eu vou no mercado, a gente pesa, depois eu volto, e aí eu tinha tamanho PMG no meu pão. Ele falou, mas por quilo eu vou precisar que você padronize. Aí você sai do artesanal e vai para o industrial, né? Eu preciso que você padronize um pão de 400 gramas com código de barra unitário. Ele falou, você consegue fazer isso? Eu falei, claro que sim. Eu consigo. E eu saí de lá, de Cuiabá, com um pedido já. Fui de ônibus, Simone. Lá eu peguei um mototáxi. Que legal isso, né? Peguei um mototáxi, fui até o CD e saí com um pedido. E por que eu gosto de contar muito essa história? Porque quando você vence essas barreiras, esses desafios, você começa a ser visto. Então tinha mercados aqui mesmo, próximo, aqui em Sinop, que eu não conseguia entrar. A partir do momento que eu entrei, que eu comecei a vender lá numa grande rede lá de Cuiabá, foi automático entrar em outras também. Então eu já fui avaliada, eu já passei num critério de avaliação muito maior. E foi muito bom para ter essa avaliação, né? Então um aprendizado também muito bom. E aí a gente veio com o pedido, estruturei tudo que eu precisava. Eu fui na rodoviária ver como que tinha de transporte. Aí a Eucatur falou, não, a gente leva de ônibus até os locais que você precisa, e lá nós temos os nossos caminhões. Aí eu produzi esses pães, comprei umas caixas já, que não era a minha marca, e quando eu peguei as caixas, eu falei, nossa, e agora? Esse pão vai chegar lá, numa transportadora, dentro de uma caixa que não é a marca da caixa, como é que o pessoal vai identificar? Imediatamente olhei o lado de dentro, não tinha nada. Aí eu cortei as caixas, virava a caixa, colava ela de novo e colocava uma etiqueta do pão na caixa. Aí a Eucatur vinha, recolhia, ia de ônibus até Cuiabá, meu pão. Aí lá eles distribuíam com os caminhões da própria empresa. Olha só. Que logística, história, né? Que logística é essa? A gente aprendeu muito com esses mercados. E vim aprendendo. E desde o começo, como eu sempre gostei de estar preparada. Então, eu acho que se você não se prepara, a dinâmica do dia a dia, o trabalho do dia a dia, ela engole você. Então, você tem que estar preparado na questão de gestão, na questão do processo, conhecer processo. A gente usa uma infinidade de processos, Simone, para fazer um pão. Eu fico imaginando que não deve ser fácil. Para fazer compra dos produtos, a gente usa uma ferramenta chamada Kanban, onde identifica qual é o momento que é hora de comprar de novo aquela matéria-prima. Entendi. Porque eu tenho vários fornecedores que demoram às vezes 10, 15 dias para chegar aqui a matéria-prima. Então eu tenho que ter toda essa logística de tempo, de prazo, e eu também tenho a validade desses produtos. Então a gente usa uma ferramenta que é a Kanban para
programar a produção. A gente usa um PCP, então um planejamento de controle de produção, que a gente tem que fazer, o que eu vou produzir hoje? Então, isso Entendi. tudo a gente foi aprendendo nessas buscas constantes aí de cursos, capacitações. Então, a gente não para de estudar nunca. Aí você parou de vender por quilo. Aí você vendeu por unidade. Por unidade. Aí foi o primeiro momento que você para de ser tão artesanal Sim. e começa a nadar numa escala industrial. E eu tenho certeza que não mudou nada a qualidade, né? Ou tu acha que mudou? Eu acho que a gente melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá. Porque então, conforme a gente for crescendo, a gente também pode investir em equipamentos melhores. Sim. Em equipamentos. Então, agora mesmo, nesse produto aqui na Bisnaguinha, a gente comprou um forno. Só para assar ela, ele tem 9 metros de comprimento. Olha. Então, é um forno que dá um salto de forno, um salto de produto, uma maciez. Eu já consigo fazer toda uma curva de assamento. Entendi. Como é muita matemática, então eu consigo fazer essa curva nesse novo forno, mais tecnológico. Então, como a gente veio crescendo, a gente sempre foi investindo. Sempre pensando no cliente, no consumidor, sempre querendo estar com a qualidade de que grandes marcas têm. E assim, ó, e o bom, e a gente fala assim do empreendedor, né? Que o empreendedor, ele precisa sair daquele mundo confortável dele para conhecer o que tem lá fora para trazer para cá. E Sorriso tem essa marca de muitos empresários que saem daqui e que voltam com a qualidade que tem lá fora, a novidade que tem lá fora para cá. Sim, Simone, realmente eu vejo assim o nosso comércio, as nossas lojas, tudo o que você precisa, você encontra aqui. E eu tenho muito orgulho disso. E eu entendo que o nosso cliente é muito exigente, então a gente já vem suprindo. A concorrência é muito grande, a gente concorre com marcas que vêm de fora. Eu tenho concorrente, claro, tem regionais, mas eu tenho concorrente de São Paulo, tenho concorrente de Brasília, então eu tenho que estar buscando esse patamar, né? Isso é legal. Jerusa, eu sempre brinco aqui, falo com as pessoas no sentido assim, que o empreendedor dorme, ou ele... que eu falo no sentido que eu imagino que deve ser um filho que você... né, porque você imaginar que agora você está em muitos mercados, que você produzia com um saco de 50, quantos quilos? Por semana. 50 quilos por semana, quantos quilos agora? 3 toneladas dia. 3 toneladas dia. 3 toneladas dia. Aumentou pouco essa empresa. E aí eu fico pensando, como que organiza tudo, como que... Porque nessa história tem o teu marido, o Gustavo, que saiu, né, do trabalho dele, ele tinha uma empresa, eu acho, não sei como é que é, e que veio trabalhar com você, né? O Charles, ele sempre foi o sócio investidor, Simone. Sim. Então ele trabalhava numa representação para agronegócio e ele sempre acreditou muito nesse projeto. Então ele foi sempre o sócio investidor. Em 2019... foi o momento que ele saiu da representação e veio para a Nutrinature. Foi essencial, foi necessário, devido à proporção que a Nutrinature vinha tomando. E ele, por ser engenheiro mecânico, então ele veio e trouxe muito conhecimento. Que bom. Então a gente consegue unir bem as nossas áreas, ele como engenheiro mecânico, entendendo bem a parte mecânica, também entende muito de processo, e também toda a parte financeira. E eu já mais voltada para produção, qualidade, desenvolvimento, pessoas. Então a gente consegue dividir bem e também trabalhar de uma forma bem unida. Porque eu passo nas empresas e eu vejo muito casal que trabalha junto. E eu chego na empresa e já falo, como é que é esse negócio? Funciona ou não funciona? Não, aqui funciona. Porque a gente não mistura as coisas, então tem dado certo, né? Os casais têm... Não, e assim, olha, pensa só, o nosso dia a dia lá na dinâmica, a gente estando junto, cada um sabe o que está acontecendo. Então é muito mais fácil de entender quando a gente está em casa e também respeitar os limites aí de um dia muito difícil que a gente passou junto lá, né? Então eu acho que é até mais fácil. Eu sou muito feliz, eu gosto muito de trabalhar junto nessa Nutrinature, então é uma empresa familiar. E o Gustavo hoje está com 15 anos. Sim. E já trabalha 3 vezes na semana lá conosco. Tá.
Então, é um orgulho para mim, né? Porque daí a gente está em casa planejando e ele já está sabendo o que está acontecendo, ele já dá a opinião dele. E eu vejo assim, o quanto ele já veste a camisa da Nutrinature. Que legal, isso que é importante, né? Desse tempo de história, teve alguma história que você fala assim, meu Deus, vai ficar marcado isso na minha memória? Ah, sim. Tem vários. Você perguntou se empreendedor dorme. Empreendedor... Além de andar de mototáxi em Cuiabá, né? A primeira venda, né? Empreendedor sonha muito, né? Uhum. O empreendedor, ele é sonhador. Então ele dorme até para sonhar um pouquinho mais, né? Dorme sim, dorme. A gente consegue. Tem dias que é um pouco mais pesado, mas quando você entende, quando você realmente está no teu propósito, você não trabalha, né? Você se diverte. Você se diverte, você isso é se verdade. diverte. Então, para mim, Simone, quando eu chego no mercado e eu vejo um cliente com os pães da Nutrinature no carrinho, para mim não tem prêmio melhor do que isso. Não tem nada assim que fala assim, que lembrança você tem na Nutrinature? Quando eu vejo as pessoas pegando o produto, ainda mais quando ela dá aquela apertada assim, vê que tá macio e coloca no carrinho. Por que a gente tem esse costume? Vocês também vão lá na padaria ou vão no mercado e o costume de apertar, gente? Sabe como chama isso? isso? Por que a gente faz isso? Sabe como chama isso? O pão tem que ter memória. É uma memória, ele tem que saber voltar. Entendi. Ele tem que saber voltar. Isso também é processo. Apertei aqui, ele voltou. Memória. Memória do pão. Que legal. É porque o pão tem que ter memória. As pessoas não sabem por quê, mas para ver se está macio. Entendi. E se ele voltou, é porque ele tem essa memória de saber voltar. Isso é importante. Isso é importante. Jerusa, o que vocês têm trabalhado lá na empresa de vocês para justamente adaptar esses pães às pessoas que têm restrição? Bom, a gente é muito íntegro e muito sério na avaliação da formulação, Simone. A nossa formulação ela é muito sagrada. Nós usamos balança de 3 casas decimais. Eu tenho um setor que trabalha só no desenvolvimento de produto. Tá. E então, para ter o cuidado de sempre estar igual e sempre estar dentro das normas da vigilância e da Anvisa, né? Uhum. Então, a gente busca matérias-primas de qualidade, matérias-primas que são seguras e que fazem bem ao cliente, ao consumidor. Hoje, há uma série de modismo, né? Uhum. Então, sempre que eu tenho oportunidade, Simone, eu também aproveito para falar um pouquinho. Quando eu fiz faculdade, há 20 anos atrás, o vilão da história era o ovo. E aí eu lembro dos nossos professores falando, gente, por favor, ajudem, ou onde vocês puderem, onde vocês for falar, quando vocês for no seminário, falam que o ovo é saudável. Uhum. Demorou um pouquinho, mas hoje as pessoas entenderam. Então o pão, quem não pode? Tem pessoas que são intolerantes, sim, que é em torno de 3% da população que é intolerante e não pode. Que hoje tem, graças a Deus, que já tem o pão sem glúten para essas pessoas. Tem o pão de queijo, tem a tapioca, já tem alternativas. Ela também já consegue, hoje tem alternativas. Mas tem pessoas que não são intolerantes e que não consomem por medo ou porque o pão engorda, né? Uhum. É um carboidrato, sim, é um carboidrato. Mas depende da quantidade que você consome. Então, o que eu tenho muito receio, assim, que de tudo um pouco, Simone, de tudo um pouco. Porque se um dia você parar de consumir, quando você for consumir, você não vai se sentir bem. Assim acontece com todas as proteínas, como o leite, como a carne. O glúten é uma proteína do trigo. É a junção de 2 proteínas, gliadina e glutenina, que formam o glúten. E esse glúten, nós temos, 3% da população não tem uma enzima que faz a digestão. 3% é intolerante. Quem não é intolerante tem essa enzima. Só que muitas vezes, se você parar de consumir, essa enzima não trabalha mais. Assim acontece com o leite, assim acontece com a carne, com a cerveja. Então, quando você para de consumir um produto, por muito tempo, essas enzimas que chama de chave fechadura, Entendi. elas também não trabalham, elas param de fazer a degradação, elas estão ali, mas não trabalham mais. Então, a partir do momento que você passa a consumir, você não vai sentir bem. Por isso que bons
médicos, bons nutricionistas, eles fazem aqueles cardápios bem balanceados, sabe, Simone? De tudo um pouco. Aí você vai ter equilíbrio, várias... Equilíbrio. Na vida tem que ser assim. A vida tem que ser assim. Com equilíbrio. Viver com equilíbrio, justamente. O que representa a Nutrinature para vocês hoje? Uma palavra para dizer assim, nossa, essa é a palavra-chave. A Nutrinature é o nosso negócio. É o pão de cada dia, nosso. E de muitas famílias, né? Daqui um pulinho, a gente já chega no Natal. E aí, como que vocês se preparam para o Natal? Vocês fazem algo diferente? Fazem uma composição? Porque sempre tem, né? As empresas sempre se organizam para fazer algo diferente no Natal. Vai sair lá algum produto diferente? Como que funciona lá na empresa de vocês, Jerusa? A gente faz planejamento para próximo ano. Então, a gente, quando vai fechando o novembro, dezembro, a gente já faz toda a viabilidade econômica da indústria e já avalia o próximo ano e o próximo, né, ano de trabalho, e também faz a longo prazo. Tá. 2 anos, 5 anos, 10 anos. Tá? Porque na indústria tudo é um pouco demorado. Quando você é menor, quando você tem uma produção em pequena escala, você consegue programar e às vezes com uma etiqueta, uma embalagem menor, você consegue fazer mais rápido. Mas quando você começa a falar em escala industrial, é clichê, a embalagem leva 40 dias para desenvolver e aí acaba que é um processo que você tem que planejar bem para chegar lá e conseguir. Sim. Então, para esse Natal, nós continuamos com os nossos pães. Nós temos os pães tradicionais, nós temos os pães especiais. Esse pão, inclusive, uva passas com canela, maçã com canela, ele é muito bem-vindo para o Natal. Então, a gente continua com a mesma linha. Tá? Porque a gente não consegue planejar a gente não consegue executar curto prazo. A gente sempre tem que ter um pouco mais longo. Entendi. Assim. Mas o pão, graças a Deus, ele continua o consumo. Uma época, quando era Páscoa, Natal, a gente sentia que caía bastante a produção. Olha. Caía bastante. Até assim, teve uma rede de supermercado, ano retrasado aconteceu isso. Já faz 3 anos que não cai mais. E eles nos... 2 anos. Que não acontece mais isso. E eles nos chamaram e falaram assim, como vocês deixaram faltar pão no final do ano? Aí a gente pegou todos os relatórios e sentamos e falamos, olha, a gente sempre seguiu mais ou menos o que a gente vinha fazendo. E a gente, nessa reunião a gente percebeu, mudou. O público mudou, o conceito mudou e também a população cresce. Então, já há 2 anos que a gente percebe que não cai a demanda, o consumo, nem na Páscoa e nem final de ano. E nem nas férias, Simone, porque uma vez também, período de férias, caía um pouquinho. Claro que a gente tem a linha lanche, né? Ela aumenta um pouquinho mais nas férias. A bisnaguinha, hot dog e o hambúrguer. Acaba que durante as férias a gente percebe que vende mais, o consumo aumenta um pouco. Então a gente vem escalonando, né? A gente vem em escala industrial. E isso é muito importante a gente pensar também, porque quando você está no ambiente industrial, há muitas oportunidades. Eu gosto muito das oportunidades, mas você tem que ter muito claro o que você quer. Porque senão você perde o foco. Já aconteceu isso com a Nutrinature. A gente, eu preciso de cookies, daí a gente foi fazer cookies. Vamos precisar de biscoito, vamos fazer, preciso de biscoito, vamos fazer biscoito de polvilho. Nós já fizemos isso. Aí tem que, durante um estudo, a gente percebeu, peraí, quem realmente a gente é? Entendi. Nutrinature é uma indústria de pão. Nutrinature tem a missão de entregar o melhor pão, gerando satisfação a todos os envolvidos. Então, hoje está muito claro isso para nós. Hoje nós somos uma indústria de pão. Que legal. Até para não se perder aí, porque vai aparecendo, eu queria talvez um biscoito diferente. Não, a gente desenhou todo o layout da nossa indústria, os equipamentos, então foi todo desenhado para esse pão. Que legal. Jerusa, que conselho você dá para quem quer empreender? Para quem está lá no início, sonhando,
como diz, o sonhando acordado, né? Sonhando acordado. Porque a gente sabe que não é fácil ser empreendedor no Brasil, né? Mas a gente sabe que a gente também não pode deixar nosso sonho ficar parado ou morrer. Se eu puder, né, dar um conselho, empreenda. O nosso país merece bons empreendedores, nosso estado e o nosso município também. Quando a gente empreende, a gente gera emprego, a gente gera imposto, melhor educação, melhor saúde. Então, você fica relevante na comunidade. Uhum. A comunidade onde você vive, ela fica mais forte. As pessoas que estão próximas a você se fortalecem. Uhum. Porque a gente contrata o eletricista, a gente contrata a pessoa que trabalha ali com nós, a gente tem o fornecedor. Então, essa vai criando esses elos de relacionamento, né? E vai fortalecendo. Então, o Brasil precisa de grandes empreendedores. Que legal. Jerusa, quero te agradecer. O pão é meu, viu, meu povo? O pão é meu, vou levar para minha casa. Esse eu vou levar, que lá eu vou distribuir. Fica o convite para vocês ir lá e conhecer um pouco da nossa casa, da onde sai esse pão que entra na casa de tantas pessoas, de tantas famílias aí. Engraçado que a gente, como que pão tem uma representatividade tão grande, porque, por exemplo, quem é gaúcho, catarinense, paranaense, tem o chimarrão, né? Mas o pão, ele combina com tudo. Eu lembro que na minha infância, a minha avó, a gente sentava, mas às vezes não tinha bolacha, essas coisas que a gente come junto com o chimarrão, mas a gente ia lá, pegava um pão com... O povo lá do sul fala chimia, melado e nata e chimarrão. Gente, como o pão, ele aquece a gente, como ele... Memória afetiva, né? Ai, como é bom, né? Fizeram uma entrevista recentemente com os astronautas para saber quais alimentos eles gostariam de ter no espaço. E o pão foi um dos mais votados. Ai, não sei, ele é bom demais. Já estou pensando no café da tarde, sabe? Então, eu amo e tem pão, tantas formas de se fazer, né? Tantas com formas. Sanduíche, com nata, com margarina, torrado. Você pode fazer um omelete. Omelete com pão, uma delícia. Tudo combina. Jerusa, muito obrigada, tá? Nossa, obrigada a vocês pelo convite. Vou ficar aguardando a visita de vocês lá. Vamos lá, vamos lá da nossa indústria. Vamos lá conhecer. Olha, eu vou ficando por aqui. Agora eu ganhei um pão, que delícia, né? Eu tinha certeza que a Jerusa ia trazer o pão. Mas tinha certeza, Jerusa, que você ia trazer o pão. E é bem emocionante, né? Olha, começou mandando... Os correios já conheciam ela, que ela já ia mandar pão para qualquer lugar. Uma carta, mandar pão para as pessoas conhecerem um pão dela. Andar de mototáxi. Olha, tudo tem um início... Como que pode? E é orgulho, assim, né? Mas com você certeza. Não olha de uma forma... foi trabalhoso. Foi sofrido? Foi trabalhoso. Foi, imagino. Trabalhoso. Todo dia é trabalhoso, né? Com certeza. Pão dá trabalho fazer pão. Jerusa, só pra gente finalizar, né? Preciso agradecer, já agradeci você e vou finalizar. Aonde que tem Nutrinature aqui na cidade? Nos mercados que as pessoas podem encontrar. Com alegria que eu digo assim que hoje nós atendemos praticamente 110 estabelecimentos aqui em Sorriso. 110 estabelecimentos aqui em Sorriso. Olha só. Supermercados, varejos, grandes mercados, pequenos mercados, confeitarias, conveniências. Então a gente aqui em Sorriso está em vários estabelecimentos mesmo. Olha, você que vai comprar o pão da Nutrinature... Agora vocês já sabem da história, aí você vai lembrar. E isso vai ficar na minha memória e de todo mundo, que é a forma como a Jerusa entrou no mercado maior, né? Que mandava para Cuiabá, para todas as empresas. E isso é uma coisa que a gente fala, isso é de quem acredita no que está fazendo, né? Quem gosta. E tem que gostar. E assim, ó, para finalizar, agora eu vou finalizar de verdade. Quando você descobre o que você gosta de fazer, você não trabalha, minha gente, você se diverte. Eu me divirto aqui, me comunicando com vocês.
e a Jerusa se diverte lá, levando o pão, né, o pão de cada dia para as famílias. Ai, que bom! Foi muito divertido estar aqui. Adorei, viu? Contando um pouquinho dessa história. Vou ficando por aqui, então, e até a próxima história, porque aqui em Sorriso tem história para contar, hein, gente? Valeu, obrigada!